Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Supostamente aquele seria o melhor dia da vida dele. Sob os holofotes, em seu vestido branco, Emily sorriu, com as mãos tremendo de emoção. Tudo estava perfeito. A música, as flores, os convidados, exceto por um detalhe. O noivo não estava mais lá. Minutos antes da cerimônia, Jason, seu noivo, desapareceu. Ninguém entendia. As ligações não eram atendidas, o caos reinava. Até que uma amiga desesperada mostrou uma foto, Jason beijando a ex, a poucos quilômetros de distância. Diante de todos, Emily sentiu seu coração se partir. Lágrimas ardiam, mas seu orgulho era mais forte que a dor. Então, quando Richard, o tio carismático de Jason, se aproximou para confortá-la, ela fez uma escolha insensata. Você realmente quer esquecê-la? Ele murmurou, com os olhos escuros. Sim. Então case comigo. Agora. E sob olhares chocados, Emily se vingou. Em uma hora ela não era mais a noiva traída, mas a esposa do tio de seu ex-marido. Mas o que ela não sabia era que Richard estava longe de ser um tio simples e benevolente. Ele vinha tramando sua vingança há muito mais tempo do que aquele dia. O silêncio na sala de recepção era ensurdecedor. Os convidados, em choque, não sabiam se aplaudiam ou fugiam. Emily, com o rosto paralisado sob a maquiagem borrada de lágrimas, ainda segurava a mão de Richard Coleman, tio do noivo desaparecido. Poucos minutos antes, ela teria dado a vida por Jason. Agora, ela acabará de dizer sim ao seu tio, diante do mesmo altar. O padre, com a voz hesitante, concluiu a cerimônia em tom constrangido. Pode beijar a noiva. Richard inclinou-se lentamente em sua direção. Seu olhar, frio mas protetor, parecia sondar sua alma. Seus lábios mal se tocaram, mas esse simples contato despertou nela um calor estranho, o calor de um ato irreversível. Os convidados começaram a murmurar. Alguns sussurravam que era loucura. Outros diziam que Emily tinha perdido a cabeça. Mas ela não se importava. Seu coração já estava partido. Algumas horas depois, na limusine preta que a levava de volta para a mansão Coleman, Emily permaneceu em silêncio. Richard, sentado ao lado dela, manteve o olhar fixo à frente. Ele também não disse nada, mas em seus olhos brilhava uma satisfação que ela não compreendia. Finalmente ele quebrou o silêncio. Você não precisava aceitar isso, sabia? Você poderia ter se vingado de outra forma. Eu não fiz isso por vingança, Richard. Eu fiz isso, porque me recusei a ser humilhado. Humilhado? Ele esboçou um sorriso irônico. Acredite em mim, Jason vai ficar ainda mais assim. Essa frase a incomodou. Não havia gentileza em sua voz, nem compaixão. Apenas raiva reprimida por anos. Ao chegarem à mansão, Emily descobriu um mundo cuja existência desconhecia. Pinturas antigas, vitrais, retratos de família onde o rosto de Jason aparecia quando criança, sorrindo ao lado do de Richard. Ela sentiu um arrepio. E por que você fez isso, Richard? Por que você se casou comigo? Ele a encarou por um longo tempo. Porque o seu casamento com Jason teria apagado anos de injustiça. E eu não podia deixar isso acontecer. Eu não entendo. Você vai entender em breve. Ele simplesmente respondeu antes de se afastar em direção ao seu escritório. Sozinha em seu quarto, Emily tirou o vestido de noiva. O tecido branco, símbolo do amor, agora parecia sujo. Ela caiu de joelhos, agarrando o buquê murcho contra si, e deixou as lágrimas correrem. Mas no corredor, atrás da porta entreaberta, Richard a observava. Seu rosto não expressava remorso nem piedade, apenas uma determinação gélida. E em sua mão ele segurava uma fotografia antiga. Jason, jovem, sorrindo, ao lado de um homem mais velho, o irmão de Richard. E atrás dela, uma inscrição. Para o meu filho favorito, Jason. Seu pai sempre te amará. Richard apertou a foto até que ela ficasse amassada. Você tirou tudo de mim, irmão. Agora é a minha vez. Na manhã seguinte, a mansão Coleman estava banhada por uma luz fria. Emily abriu os olhos em uma cama que não era sua, cercada por um luxo opressivo. O cheiro de madeira antiga, o silêncio pesado dos corredores, tudo a lembrava de que havia feito algo irreversível. Sobre a mesa, uma bandeja o aguardava, um café da manhã impecável, uma rosa branca ao lado de um bilhete cuidadosamente dobrado. Não desça antes do meio-dia. Temos visitas. RC. Ela franziu a testa. Convidados? No dia seguinte a um escândalo desses? Enquanto se arrumava, ela ligou a televisão mecanicamente. Os jornais já estavam dando destaque ao fato em suas manchetes. Anel, o noivo foge do altar, a noiva casa com o tio diante dos convidados.
Jornal enrolado: o casamento dos Coleman, a vingança mais chocante do ano. Seu coração afundou. O país inteiro riu de sua humilhação. Ela queria desligar a tela, mas seu olhar parou em uma imagem: Jason, filmado saindo de um hotel, fugindo das câmeras. Jason Coleman recusou-se a comentar sobre o fracasso de seu casamento. Emily sentiu a raiva crescer dentro de si. Queria esquecê-lo, mas o nome dele a perseguia por toda parte. Por volta do meio-dia, ela desceu lentamente a escadaria principal. Richard a esperava no grande salão, vestido com um terno escuro e uma taça de vinho na mão. Diante dele, dois homens elegantes conversavam em voz baixa. Quando Richard a viu, levantou-se. Senhores, esta é minha esposa, Emily Coleman. Ela parou abruptamente. Mulheres, essa palavra soava tão falsa. Os dois homens a cumprimentaram educadamente, mas seus olhares eram estranhos, uma mistura de curiosidade e julgamento. Estávamos falando de negócios. Richard disse calmamente. Você pode ficar se quiser aprender como nossa família funciona. Emily sentou-se, sentindo-se inquieta. Ela mal entendia do que estavam falando: contratos, indenizações, heranças, mas um nome surgiu várias vezes. O nome de Jason. Ele perdeu todos os seus direitos sobre a herança Coleman. A certidão de casamento mudou tudo. Richard, você foi brilhante. Ela ergueu a cabeça subitamente. O que isso significa? Richard pousou o copo calmamente. Seu casamento comigo não apenas chocou o mundo, como me tornou senhor de tudo que Jason iria herdar. O sangue de Emily gela. Você me usou. Ele se aproximou dela com o olhar duro. Não, Emily. Eu te salvei. Jason teria te expulsado no primeiro escândalo. Estou te oferecendo poder. Mas antes que ela pudesse responder, uma voz ecoou pelo corredor. Onde ela está? Todos se viraram. Era Jason. Desgrenhado, com os olhos vermelhos e a raiva estampada no rosto, ele entrou furioso, ignorando os olhares ao seu redor. Emily, o que você fez? Ele chorou com a voz embargada. Ela se levantou tremendo, com o coração batendo descontroladamente. O que você não teve coragem de fazer? Virar a página. Ricardo, impassível, colocou-se entre eles. Você não tem mais nada a fazer aqui, Jason. Esta casa me pertence. E ela também. Jason cerrou os punhos. Você acha que eu vou deixar você destruir tudo o que meu pai construiu? Richard esboçou um sorriso frio. Seu pai? Jason, seu pai destruiu minha vida muito antes de eu destruir a sua. Emily, atônita, olhou para Richard horrorizada. O que você quer dizer? Mas ele não respondeu. Ele colocou a mão no ombro dela e simplesmente disse: Você saberá de tudo, minha querida. Em breve. Enquanto os guardas retiravam Jason da mansão, Richard observava a cena da janela com um olhar quase satisfeito. Ele murmurou para si mesmo: Isto é apenas o começo, irmão. Isto é apenas o começo. A noite havia caído sobre a mansão, mas Emily não conseguia dormir. Desde o confronto entre Richard e Jason, apenas uma pergunta não lhe saía da cabeça. O que Jason não sabe? E por que Richard está falando em vingança contra o próprio irmão? Ela sabia que algo sombrio se escondia por trás desse ódio familiar, e ela ia descobrir, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, Richard saiu cedo para uma reunião de negócios. Emily aproveitou a ausência dele para explorar a casa. Ela vagou pelos corredores silenciosos até encontrar uma porta trancada no final da ala oeste, a única na mansão que ela nunca tinha visto aberta. Uma placa de cobre foi fixada nele. Escritório de Thomas Coleman, pai de Jason, irmão de Richard. Seu coração batia mais rápido. Ela procurou a chave nas gavetas próximas, sem sucesso. Mas pelo buraco da fechadura vislumbrou algo: porta-retratos, um baú, documentos. Então, sem pensar, ela enfiou um pino na fechadura. E clique, ouviu-se um som discreto. O escritório parecia congelado no tempo. Sobre a mesa, uma foto amarelada mostrava Thomas Coleman com Jason, ainda criança, nos braços, e Richard, ao fundo, quase apagado da imagem. Mas foi outra foto que a deixou gelada até os ossos. Jason, um adolescente sorridente, e ao seu lado, uma mulher que Richard sempre escondeu dele. Uma inscrição no verso dizia: Para o meu filho da sua verdadeira mãe. Emily sentiu seus dedos tremerem. A mãe biológica dele? O que isso significa? Ela continuou a busca até encontrar uma pasta amarelada pelo tempo com a inscrição: Testamento Confidencial Thomas Coleman. Ela abriu. E então, tudo desabou. Em caso de meu falecimento, meus bens passarão para meu filho legítimo, Richard Coleman Jr. Richard Jr.? Ela leu mais um pouco. Jason, fruto de um caso extraconjugal, não deveria, em hipótese alguma, herdar a Coleman Industries.
Emily deu um passo para trás, sem fôlego. Jason não era filho legítimo de Thomas, mas Richard era. E isso significava uma coisa terrível. Toda a família vinha construindo uma mentira há décadas. De repente, um ruído atrás dela. A porta bateu com força. Richard estava lá. Seu olhar era sombrio, sem raiva, mas carregado de um estranho cansaço. Você não deveria ter entrado aqui, Emily. Você mentiu para mim. Você se casou com a noiva do seu sobrinho só para roubar a herança dele. Isto não é roubo, é justiça. Ele se aproximou lentamente com a voz baixa e contida. Meu irmão tirou tudo de mim. Meu nome, meus negócios, minha vida. Ele mentiu para o mundo inteiro para que seu filho ilegítimo herdasse tudo. E eu esperei 20 anos para que a verdade viesse à tona. Emily recuou, perturbada. Então eu era apenas um peão. Não. Você era o único jeito de atingi-lo onde ele sofreria mais. Seus olhos se encheram de lágrimas. E o seu amor por mim? Suas palavras, sua bondade? Richard desviou o olhar. E o que eu sentia por você, não era para ter acontecido. Emily sentiu raiva e tristeza se misturarem em seu peito. Ela lhe deu um tapa forte. Você é pior do que ele, Richard. Ele a deixou ir, sem dizer uma palavra. Mas quando ela saiu do escritório, ele murmurou para si mesmo. Se você soubesse, Emily, foi ele quem matou nosso pai. Emily dirigia em alta velocidade na estrada que levava à antiga casa dos Coleman, com o vento açoitando seu rosto. As palavras de Richard continuavam a ecoar em sua cabeça como um reverb infernal. Foi ele quem matou nosso pai. Ela não queria acreditar. Jason, o rapaz que ela amara, aquele que prometera protegê-la, seria o responsável pela morte do próprio pai? Impossível. E no entanto, Richard nunca havia mentido sem motivo. Quando ela chegou em frente à casa, Jason já estava à sua espera. Ele parecia abatido, com olheiras profundas, uma barba por fazer e um olhar perdido. Emily, você veio. Ela parou a poucos metros de distância, sem fôlego. Preciso saber, Jason. O que aconteceu com seu pai? O que Richard escondeu de mim? Ele fechou os olhos. Um silêncio pesado se instalou. Então, com a voz trêmula. Meu pai morreu após uma queda no escritório. Todos disseram que foi um acidente. Mas Richard sempre alegou que a culpa era minha. Emily franziu a testa. Para quê? Porque eu estava lá naquela noite. Jason sentou-se no velho banco do jardim, e sua voz embargou sob o peso das lembranças. Eu tinha 17 anos. Meu pai estava bêbado e furioso. Ele tinha acabado de descobrir que eu não era realmente seu filho. Minha mãe havia confessado tudo para ele. Ele me chamou de bastardo, de erro. Eu gritei, queria ir embora. Ele me agarrou e brigamos. Ele tropeçou, caiu na quina da mesa, e nunca mais se mexeu. As lágrimas de Emily jorraram. E oh meu Deus! Eu queria pedir ajuda, mas Richard chegou. Ele viu o que estava acontecendo e me disse para correr. Ele prometeu que acobertaria tudo. Jason olhou para ela, implorando. E desde aquele dia ele me faz pagar por um acidente. Ele me odeia, Emily. Ele esperou o momento perfeito para me destruir. E você foi esse momento. Emily chancela. Tudo estava desmoronando. Richard não era o monstro que ela pensava, mas também não era inocente. Ele havia protegido o irmão naquela noite, apenas para puni-lo mais tarde. Jason, ela murmurou. Você tem que ir embora. Ele vai te destruir completamente. Não sem você. Ele respondeu, estendendo a mão em busca da dela. Você não pode ficar com ele. Você vale mais do que tudo isso. Ela sentiu seu coração se partir. Entre o homem que ela amava culpado de um crime não intencional, e aquele que se casara com ela por vingança, mas cujas ações, apesar de tudo, conseguiram protegê-la. Naquela noite, Emily retornou à mansão. Richard o esperava na sala principal com uma carta aberta na mão. Você foi vê-lo, disse ele calmamente. Sim, e eu sei de tudo. Agora você entende por que ele tem que pagar. Ela se aproximou com lágrimas nos olhos. Ele já pagou o preço, Richard. Ele se odiou por isso a vida inteira. E você se destruiu para odiá-lo. Ele matou nosso pai. E você matou todo o resto. Amor, família, paz. Richard permaneceu imóvel, com o rosto marcado por uma mistura de raiva e dor. Então ele jogou a carta no fogo. Então escolha, Emily. Ele, ou eu. Ela sentiu o mundo parar. Atrás dela, o passado. À frente, dois caminhos impossíveis. Ela aproximou-se de Richard e tocou-lhe suavemente a bochecha. Eu escolho a verdade e a liberdade. Sem vocês dois. E sem dizer mais nada, Emily saiu da mansão. O fogo atrás dela iluminava os retratos dos Colemans, um símbolo de uma dinastia dilacerada por mentiras e vingança.
Alguns meses depois, Emily foi vista inaugurando uma fundação em nome de Thomas Coleman, dedicada à reconciliação familiar e à verdade. Jason foi morar no exterior. Richard, por sua vez, desapareceu, deixando para trás apenas uma carta. Eu te amei, mesmo sem ter esse direito. Perdoe-me por envolvê-lo na minha guerra. R.C.